Queridos, chegando para nossa live com Vitória do Brasil, e hoje foi um dia bem intenso, preparação aí de Sapanem maravilhoso, e hoje nós estamos na live 1999, amanhã será a nossa live 2000 lives, estamos muito felizes com isso, e nós estamos aqui mais um dia na presença de Deus, na palavra de Deus, né? Estava esperando o jogo finalizar, porque hoje o dia foi bem corrido, para trazer aqui Neemias 13. E amanhã nós completamos 2000 lives. Vocês têm noção que é Deus purinho nisso? Total Deus. Então nós vamos para a leitura, tá? Sei que tá todo mundo aí feliz comemorando a vitória do Brasil. Glória a Deus. E nós vamos aqui para a nossa palavra, amém? E diz assim lá em Neemias 13: a fidelidade é demonstrada nas conquistas e é na perseverança, né? Glória a Deus. Então, a vigilância após a vitória. Neemias retorna a Jerusalém e encontra problemas. O templo, ele foi dado a Tobias. Os levitas estavam negligenciando, né, a disciplina espiritual. O sábado já não estava sendo respeitado e já tinha alguns com práticas erradas. E Neemias age com muita firmeza, né? E ele começa a reorganizar tudo isso. Exorta o povo, traz a disciplina ao povo para voltar à obediência. E Neemias pede que lembre da fidelidade para com Deus. Amém, queridos? Então nós vamos para a leitura de Neemias na nossa live 1999. Amém? Glória a Deus pela bondade e fidelidade do Senhor, né? E que o Espírito Santo fale conosco, traga discernimento e sabedoria, que é o que precisamos nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele o que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Portanto, não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariariam Balaão para amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, a sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas dos alimentos, os incensos, os utensílios, o dízimo dos grãos, o mosto do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para o sacerdote. Mas durante tudo isso não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei-me a alcançar a licença com o rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhes uma câmara para os pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei sobre todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então eles acolheram Tobias, que era um inimigo, né? Que não tinha sido a instrução que eles tinham dado, né? E para fora da câmara, e ordenando eu purificar as câmaras, e tornei a trazer-lhes os utensílios da casa de Deus como ofertas, alimentos e incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Então compreendi que os magistrados lhe disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e restaurei seu posto. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros os Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão Pedaías, e dentre os levitas que com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e lhe encarregou a ele da distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que fiz à casa de meu Deus nas suas observâncias. Naquele dia vi a Judá e pisaram em lagares de sábado e traziam feixes
de que carregavam jumentos, como também vinhos, uvas e figos, de todas as espécies de cargas que traziam de Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes, toda a mercadoria vendida no sábado dos filhos de Judá de Jerusalém. E contendi sobre os nobres de Judá e os que diziam que é mal que fazeis, profanando o dia de sábado. Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós por essa cidade? E vós ainda mais acrescentais ao ardor da sua ira de Israel, profanando o sábado? Sucedeu que, pois, dando sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, mandei que não abrissem para o sábado, e pus às portas alguns dos meus servos, para que nenhuma da carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei contra eles e lhe disse: por que passais a noite defronte o muro? Se outra vez não fizeste, hei de lançar mão de vós naquele tempo em diante, não que vieram de sábado. Também disse aos levitas que purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o dia de sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim. Perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. E vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas e moanitas e moabitas, e os filhos falavam no meu asdodita, e não poderiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos não tomarei mais vossas filhas, nem vossos filhos, nem mesmo para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado por Deus, e pondo Deus rei de todo Israel? Contudo, as suas mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos iamos nós ouvidos para fazermos este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasabe, sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio dos levitas. Assim limpei todos os estrangeiros que designei, e cargos sacerdotes dos levitas, cada um com sua obra, como também para as ofertas da linha dos tempos determinados, como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém? Então, que coisa linda, né? Neemias vem e vai começando a fazer uma organização. Então, eu fico vendo como é importante a gente ter uma liderança. Quando Neemias estava lá, tudo fluía bem, mas uma liderança afastou, o povo meio que ficou perdido. Não era para acontecer isso, mas a gente sabe que acontece, né? Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui: a vitória precisa ser preservada. Não basta ter uma vitória, é necessário cuidar dela diariamente. Não basta a gente orar e Deus trazer aquela bênção que a gente tanto espera. Nós precisamos ter verdadeiramente um compromisso com a promessa, que é todos os dias nós estarmos vigilantes nela. Pequenas concessões podem gerar grandes problemas. Compromissos errados podem começar de forma discreta. Então, nós temos que ter muita vigilância com o que a gente vai fazer a aliança. Terceiro, a obediência deve ser contínua, fidelidade constante, e a liderança espiritual exige coragem. Deus procura corações perseverantes. A perseverança é a marca de quem deseja agradar a Deus. Porque Neemias, na verdade, ele estava preocupado em agradar a Deus, não estava preocupado em agradar o povo, não estava preocupado em falar o que o povo queria ouvir. Ele tinha um coração reto e ele queria fazer a vontade de Deus. E ele realmente exortava o povo à disciplina e à obediência para que eles alcançassem isso. Amém? Então, o que você vai dizer hoje comigo? Olha só, eu vou permanecer fiel em Deus. Eu vou permanecer fiel a Deus. Eu vou permanecer fiel a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E que assim a gente siga para uma vida realmente cristã. Uma vida que tem atitudes cristãs. E é assim que a gente vai falar. Amanhã, em nome de Jesus, eu quero fazer bem cedo a live. Estou um pouquinho cansada.
para poder a gente fazer a nossa live 2000. E adivinha qual livro que a gente vai entrar? Como Deus é Perfeito, Esther. Isso mesmo. Nós teremos a nossa live 2000 amanhã, live 2000 lives com Esther. Nada por acaso, né? Então fica com Jesus, que Deus te abençoe.